Olá pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Agora vamos continuar retornando às nossas histórias, né? Vocês sabem que mesmo com as continuações da história de vida de Jesus, eu tenho dado umas pausas e entrado nos temas mais importantes das datas festivas, né? Mas hoje vamos contar uma história. E essa história nos leva a vivenciar o que nós estamos vivendo hoje. E ela vai motivar muito a você e a mim a confiar e esperar no Senhor. E o nosso corinho diz que nós temos vitória em Cristo Jesus. Você crê nisso? Eu creio. Temos vitória no nome de Jesus. Temos vitória no nome de Jesus. Todo mal vamos vencer e mais graças receber. Neste nome há poder, no nome de Jesus. Temos vitória no nome de Jesus. Temos vitória no nome de Jesus. Todo mal vamos vencer e mais graças receber. Neste nome há poder, no nome de Jesus. Desculpa, sempre tem uns errinhos, né? Não faz mal, faz parte. Nós somos espontâneos e fazemos aquilo que realmente podemos fazer do melhor, mas às vezes há erros e como nós não somos perfeitos, sabemos que Deus aceita o melhor do nosso coração, não é verdade? Não toco tão bem, infelizmente. Bom, em continuidade, nós vamos aprender o nosso versículo de hoje, que está baseado na palavra de Deus, onde se encontra em Atos, capítulo 4, versículo 12, que diz assim: porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. É no nome de Jesus que tudo acontece. Sim. Será que você já tem tido essa experiência? Debaixo na terra e no céu não há outro nome tão poderoso como o nome de Jesus que a gente pode ser salvo. Salvo de quê? Salvo de enfermidades, salvo da morte eterna, da condenação eterna, salvos para viver no céu com Cristo, salvos e livres do pecado. E a nossa história de hoje está baseada lá em Lucas. Vamos abrir nossas Bíblias. Lucas capítulo 5. Conta a história de um leproso. Opa! Nossa história está bem relacionada pelo que nós estamos vivendo hoje. Nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, encontramos a história de um leproso que ele viveu no tempo de Jesus. Este homem, ele estava leproso. Abra sua Bíblia lá e você vai ver o que a palavra de Deus fala a respeito deste homem. Aconteceu que quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se queres, tu podes me limpar. Imagina, a lepra, naquela época, era uma enfermidade que afastava todo mundo do contato com as outras pessoas. E esse leproso estava vivendo justamente isso. Quando a pessoa era leprosa, ela tinha que se apresentar diante do sacerdote, e o sacerdote
indicava a ele que tamanho era a ferida, se era lepra, e se realmente tivesse lepra, eles precisavam cobrir a sua boca. Sim, com máscaras, cobrir a sua barba com máscaras. Interessante. E eles tinham que gritar: imundo, imundo. Tinham que gritar: imundo, imundo, para que todo mundo soubesse que ele estava com lepra. Agora você imagina que a vida desse leproso mudou. Por quê? Porque tinha que deixar a sua casa. A sua história ia ser totalmente outra. Ele tinha que viver isolado da sociedade. São coisas que nós parece que estamos vivendo hoje também, né? Pela lei, lá em Levítico, no Velho Testamento, mostra que eles tinham que se apresentar por causa dessa doença e se separar da sociedade. Imagina como era difícil para a família dele, não é? Ele não podia mais viver com amigos, na igreja, em casa, com ninguém. Era desprezado pela sociedade, não era mais aceito. Esse leproso, ele sabia que a partir de agora, tudo mudaria em sua vida. Que tristeza. Mas a sua família não o desprezava. Ele procurava, talvez, ficar em um local onde ele pudesse ter contato com a sua família. Além de se apresentar ao sacerdote, ele era considerado como imundo, gritando pelas ruas, ele era desprezado, ele tinha que andar com as vestes rasgadas, cabeça coberta e gritando. Enquanto tivesse a lepra, ele moraria só. E isso era fora da cidade e às vezes até em cavernas para se proteger. Que dor, né? Para sua esposa e para seus filhos. Situação muito triste. Digamos que com a quarentena, até se recuperar para evitar a doença, que ela se espalhasse, muitas pessoas têm que se isolar. Quando a doença é muito forte, ela tem que o quê? Se isolar para não contagiar as pessoas. Esse leproso viveu no isolamento. Isso pode tornar bem ou ruim. Ela precisa ser administrada bem, porque o isolamento, ela faz sofrer. Deus tinha estabelecido leis para evitar que a doença se espalhasse. E a gente sabe que é importante que a gente realmente obedeça às leis, não é verdade? Nós vivemos momentos semelhantes como esta doença, mas podemos superar os momentos difíceis de quarentena ou isolamento com calma, com paciência, com equilíbrio, buscando fazer atividades no qual esses momentos difíceis se tornem mais leves para nós. No isolamento, a gente pode ter mais tempo com Deus. No isolamento, a gente pode buscar analisar a nossa vida, a valorizar mais a família, a valorizar mais os amigos, as pessoas, a sociedade. No isolamento, que é quarentena, nós podemos analisar nossa vida com Deus e com o próximo. Esse leproso, além de precisar de sair do seu lar, andando pelas ruas e gritando se ele precisasse comprar alguma coisa, todo mundo tinha que sair de perto dele para ele passar. Que dor! Com certeza a sua família sabia onde ele estava e mesmo assim a sua família não o desprezou. O leproso ficava em certo lugar fora da cidade, mas seu filho vinha trazer comida para ele. Talvez conversar um pouco com ele, um pouco distante, para que o pai da família, ou o irmão, ou a mulher, a mãe, poderia acontecer também, pudesse ser apoiado pela família.
E ele, com certeza, um dia talvez o seu filho ouviu dizer que Jesus ia passar por aquela cidade e que talvez poderia curar daquela doença. Ai, que alegria! Ali nasceu uma nova esperança para aquele leproso. Ninguém poderia ajudá-lo. A sociedade não poderia ajudar. Ele no isolamento, o que é que passava por sua cabeça? A esperança dele agora era Jesus. Quando será que Jesus vai passar? Quando será que vai acontecer isso? Será que eu vou ficar curado? Será que algo novo vai acontecer na minha vida? Talvez ele pensasse assim. E isso seriam palavras motivadoras e de esperança. Talvez, por que não tentar? Ele não hesitou. Ele entrou na cidade, onde estava descendo do monte Jesus, e o leproso, com toda a coragem, mesmo leproso, sabendo que Jesus ia passar por ali, o leproso talvez conhecia bem aquele local. Ele chegou perto de Jesus e disse para Jesus, lá em Lucas 5, versículo 12, diz assim: Senhor, se queres, tu podes limpar-me. Que humildade daquele homem. Senhor, se tu queres, tu podes limpar-me. E Jesus estende a mão para aquele leproso e toca nele. Olha, ninguém podia tocar. O sacerdote não podia tocar. Sua família não podia tocar nele. E às vezes estamos nessa situação também, que nós não sabemos como tocar, como abraçar as pessoas. O toque é simplesmente com a mão assim, tocando um no outro, não é verdade? Temor de abraçar. Podemos abraçar, mas com a cabeça de lado, não é? E isso tem dado separação entre as pessoas. Mas Jesus tocou naquele homem. Versículo 13 diz que Jesus tocou-lhe e disse: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. A humildade que ele teve de buscar a Jesus. O amor que Jesus teve, a misericórdia, a compaixão que Jesus teve dele. Jesus tocou naquele leproso e algo aconteceu. Sabe, o nosso ato de humildade, colocar-se de joelhos, com o rosto em terra, rogar ao Senhor e dizer: se tu queres, Senhor, tu podes me curar. E muitas vezes a gente se apresenta diante do Senhor e simplesmente diz: Senhor, me cura. Senhor, cura meu irmão. Não, nós temos que saber como estamos falando com o nosso Deus, com o nosso Pai. Por isso que muitas vezes nossas orações não são respondidas, como Jesus disse: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Como é que estamos entrando na presença do Senhor? Jesus sentiu-se comovido com a atitude daquele leproso e tocou e deu-lhe a mão. Mateus 8, 24 diz que a cura foi imediata. Mas uma coisa acontece. Jesus disse: não fale para ninguém, vá para o sacerdote. E aí ele obedece, ele chega ao sacerdote. E quando ele chega ao sacerdote e se apresenta diante do sacerdote, acredito que o sacerdote tomou um susto, né? Em ver aquele homem leproso. Com certeza ele conhecia já o leproso, porque se ele morava naqueles arredores ali, talvez ia naquela sinagoga, gritando: leproso, 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 imundo, imundo. Antes de ficar assim, ele tinha que ter a resposta do sacerdote se estava com lepra, para poder se isolar. Então o sacerdote realmente o conhecia. Com certeza o sacerdote ficou impactado com aquilo, né? Ele obedece e vai diante do sacerdote.
outro ato de obediência aí a gente vê no leproso. Ato de humildade, ato de rogar ao Senhor e ato de obediência. Ele vai direto falar com o sacerdote, como o Senhor tinha mandado. O leproso, ele ultrapassou todas as barreiras para obter aquilo que ele queria. Ele confrontou com a multidão, ele sabia que onde Jesus estava havia sempre uma grande multidão, mas ele não se importou com aquilo, ele saiu da sua caverna. Ele saiu com esperanças. Ele agiu com um ato de fé e coragem. Ele obedeceu à lei de Moisés e o resultado na sua vida foi uma cura imediata. Jesus se comoveu com a situação do leproso. Jesus estendeu a mão. Jesus não o rejeitou. Jesus abraçou a causa daquele leproso. E Jesus abraça a tua situação e a minha situação. A tua dor e a minha dor. A tua enfermidade e a minha enfermidade. E Jesus quer curar como ele curou. Então, não há limites para Jesus. É muito importante a maneira como a gente se apresenta diante do Senhor. Aquele leproso ficou curado. E a gente sabe na história de que Jesus, sempre onde Jesus estava, multidões de enfermos buscavam a Jesus para ser curado. E Jesus tinha compaixão da multidão. Jesus tem compaixão ainda hoje de mim e de você, porque ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Que tipo de atitude estou me apresentando diante do Senhor? Como é que eu me apresento diante do meu Deus? Ato de humildade, ato de submissão, de obediência, de coragem, de fé. Sabe o que acontece muitas vezes? A gente sabe que a lepra pode ser considerada como o pecado na nossa vida. Porque a lepra, ela afasta as pessoas um do outro. O pecado nos afasta de Deus. E a lepra e Cristo, ele é representado como nosso único remédio. Então, que tipo de remédio você está buscando para a sua enfermidade hoje? Você vive talvez numa sociedade com medo de ter contato com as pessoas, de convivência com as pessoas, de abraçar, de tocar, não é verdade? E sabemos que a máscara, ela tem sido, como muitos, para proteção. O leproso precisou usar uma máscara também. E as pessoas estão confiando mais na máscara. Mas são coisas pequenas. Mas a cura mesmo, ela não vem da máscara. Ela ajuda a proteger-se, né? Mas nós temos que ver que o remédio é Jesus. Nós temos que saber que se nós tomarmos uma atitude de agir como a palavra de Deus ensina, nós vamos ter vitória, como diz o nosso corinho. Porque até o nosso versículo diz, porque debaixo do céu não existe outro nome que seja dado, além do nome de Jesus Cristo, para que possamos ser salvos. Temos vitória no nome de Jesus. Tenta essa experiência. Tenta essa experiência. E você vai ver que você pode adquirir vitória no nome de Jesus. Eu gostaria de cantar mais uma vez esse corinho. Isso me motiva muito.
A Bíblia diz que se crerdes, verás a glória de Deus. Amém? Temos vitória no nome de Jesus. Temos vitória no nome de Jesus. Todo mal vamos vencer e mais graças receber. Neste nome há poder, no nome de Jesus. Mais uma vez. Temos vitória no nome de Jesus. Temos vitória no nome de Jesus. Todo mal vamos vencer e mais graças receber. Neste nome há poder, no nome de Jesus. Jesus, muito obrigada, porque no teu nome há poder. No teu nome há poder para vencer todos os problemas da nossa vida. No teu nome há poder para vencer todas as enfermidades. No teu nome há poder para vencer todo pecado, toda dor. No teu nome há perdão. No teu nome há paz, no teu nome há consolo, no teu nome há graça, no teu nome há força, no teu nome há cura, porque a tua morte na cruz veio para nos dar vida e vida em abundância. Porque tu levaste sobre a cruz todos os nossos pecados e todas as nossas enfermidades. Muito obrigada, porque em ti nós somos livres. Em Cristo nós somos livres, em Cristo nós somos curados, em Cristo nós somos libertos, em Cristo nós somos restaurados, em Cristo nós temos a garantia da entrada no lar celestial, no céu, para todos aqueles que creem nele. Amém? Que Deus abençoe você. Um abraço grande. Olha, aqui eu quero fazer uma pausa e dizer a você, envie os vídeos para sua família, assista com a sua família, com as crianças, propague o nome de Jesus Cristo. Sabe, eu não faço questão de quantidade de 1000 visualizações. Não, o alvo é que o nome de Cristo seja pregado e que você que está me ouvindo sinta a dor daquele que não conhece Jesus. Talvez você tenha um parente, um neto, um vizinho, um amigo, que você diz, eu não sei como pregar a palavra de Deus. Faça isso, é um meio de você apregoar. Amém? Seja parte do ministério de missões, de levar a palavra do Senhor àqueles que ainda não têm Jesus. Mesmo dentro da sua casa, aí sentada no sofá onde você está me ouvindo, pare agora e envie para outras pessoas que você conhece, que estão necessitados de conhecer a Jesus. Que Deus abençoe você e a sua vida. Até o próximo. Até a próxima vez. Um beijo, tchau.